Gilberto Kassab falou hoje a respeito do impeachment de Bolsonaro e ele não falou somente uma vez, falou em duas oportunidades. E Kassab foi contundente, o que é estranho, porque foge um pouco do script que a gente conhece de Kassab, tanto que aqui no canal nós cunhamos um termo, que Kassab ele caçaba, do verbo caçabar. O que é caçabar? É ser bagre ensaboado, falar que disse, falar que não disse, nunca falar diretamente, usar as entrelinhas. Isso o Kassab faz e faz muito bem. A grande questão é que agora Kassab falou a respeito do impeachment de Bolsonaro e colocou condições para o PSD apoiar o impeachment. Isso é bastante contundente para Kassab. Por que ele está falando isso? Vamos ler e vamos hipotetizar, que isso é muito importante para nós tentarmos entender o pensamento de Gilberto Kassab. Porque vocês sabem que ele é um mago da política. Para onde Kassab aponta, geralmente a política vai. E é necessário quase compreender uma nova língua, aprender uma nova língua para entender Kassab. Então eu vou jogar para vocês e vocês vão devolver para mim nos comentários, porque a gente precisa desenvolver esse raciocínio juntos para nós entendermos o que ele quer dizer. Eu vou ler as falas do Kassab, mas antes eu peço seu like, clique no botão de gostei e pare de perder tempo. Seja membro logo do canal, clique nesse botão. São conteúdos adicionais sobre política, no mínimo 2 vídeos por semana. É muito conteúdo, por apenas R$ 1,99 por mês. É muito barato. Mas vamos começar aqui. Primeiro, houve um texto da Miriam Leitão. Kassab afirma que PSD pode apoiar impeachment se escalada de Bolsonaro contra a democracia continuar. Essa fala do Kassab ocorreu com a Miriam Leitão por volta do meio-dia. Vai ser uma entrevista hoje, às 10 horas da noite. Não, mentira, 11h30 da noite, no Globo News. Então já fiquem ligados, possivelmente vai ter vídeo sobre isso. Vamos acompanhar juntos, você manda as informações para mim lá no Twitter, @profileoficial, para que a gente possa discutir esse posicionamento do Kassab e nós temos que entendê-lo. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que se a escalada do presidente contra a democracia continuar, o partido pode vir a apoiar o pedido de impeachment. Kassab considera inadmissível que no meio de uma pandemia, o presidente gaste seu tempo, o de ministros e assessores e recursos públicos participando de motociatas e ameaçando a democracia, mais de 30 anos depois da promulgação da Constituição Federal. Kassab acredita que Bolsonaro não estará no segundo turno, pois está cada vez mais isolado, perdendo popularidade e ficando menos competitivo, o que explicaria a sua radicalização nos últimos tempos. Isso sim, nós sabemos disso e sabemos o motivo que Bolsonaro radicaliza. Bolsonaro precisa manter o gado dele extremamente ativado porque ele tem medo de ser preso. Bolsonaro possui crimes anteriores ao mandato, possui crimes durante o mandato. E ele vai ser denunciado no Tribunal Internacional. E o que ele fez aqui no Brasil não foi genocídio. Nós temos que usar o termo correto, o termo apropriado. O que Bolsonaro fez com a imunização de rebanho, com toda a corrupção dentro do Ministério da Saúde, o incentivo para que as pessoas se contaminassem com a Covid, isso tudo é crime contra a humanidade. Não é genocídio. Genocídio é um ataque orquestrado com o objetivo de exterminar uma etnia, como Slobodan Milosevic fez na Bósnia com a limpeza étnica. Não foi isso que aconteceu. Então vamos usar os termos apropriados, porque no direito é assim. Você tem que usar o termo correto, porque se não tiver o termo correto, o processo ele dá em água. E o pessoal da CPI já tem percebido e não fala mais em genocídio, fala crime contra a humanidade. Então o que o Bolsonaro precisa? Ele precisa ser reeleito. Se o Bolsonaro perder, a chance dele ir para a cadeia aumenta demais. E ele sabe que vai perder, todo mundo sabe disso. O próprio mercado financeiro já aposta na vitória do Lula em 22. Todo mundo sabe. Então ele precisa fazer igual o Trump fez nos Estados Unidos e vem fazendo. Trump, ao ser derrotado, fez todo aquele auê no Capitólio. E o julgamento dele, porque ele está devendo dinheiro por imposto de renda americano, está acontecendo. E ele fala o seguinte: olha, eu estou sendo perseguido politicamente. E a mesma história que Bolsonaro vai fazer. Quanto mais gado tiver, quanto mais auê fiel ele tiver, maiores são as chances dele emplacar essa narrativa de perseguido político. Acredita que Bolsonaro não estará no segundo turno, bababá que falou, né? Kassab continua defendendo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como candidato à presidência de 2022. E aí que tá a questão. Porque é o seguinte, eu não vejo a possibilidade de Pacheco decolar com Lula e Bolsonaro no pleito. Pacheco vai crescer em cima dos votos de quem? Do Lula? Acho difícil. Do Bolsonaro? Olha, Bolsonaro tem um eleitor fiel, porque a gente tem que lembrar, os eleitores de Bolsonaro não olham para Bolsonaro como um político, eles olham como um espelho. Ele é o reflexo dessas pessoas e como líder religioso também. E o Bolsonaro tem 25% da população ao lado dele. E temos que lembrar sempre daquela pesquisa do Datafolha de 2019, que mostrava que 30% da população brasileira pensava exatamente igual ao Bolsonaro. Igual.
Aquela pesquisa pode estar desatualizada, mas eu não acho que o número caiu para baixo de 20%. E 20% de pessoas fiéis que olham para Bolsonaro e o enxergam como exemplo é muito grande para o Pacheco crescer. Então eu vejo que essa possibilidade do impeachment de Bolsonaro é uma forma, caso o Kassab tenha a pretensão de colocar o Pacheco de fato como candidato competitivo para vencer a eleição. Ou o Kassab pode ver Pacheco simplesmente como um candidato neutro para os deputados e os candidatos do PSD apoiarem, evitando a polarização Lula e Bolsonaro, e assim poder aumentar o tamanho do partido, que já é um partido considerável. Então pode ter um interesse eleitoral aí do Kassab embutido nesse limite que ele demarcou para o impeachment de Bolsonaro. Virar a mesa e recomeçar o jogo, porque colocar Lula e Bolsonaro juntos fica difícil qualquer outro candidato prosperar, e as pesquisas têm mostrado isso. Lula bastante sólido e Bolsonaro também bastante sólido, caminhando tranquilamente para 2022, talvez encerrando antes mesmo do segundo turno, porque as pesquisas mostram que Lula tem chance de vencer no primeiro turno ainda. Então assim, para um terceiro candidato prosperar, vai ter que sair um dos dois, pelo menos essa é a minha interpretação, baseado aí no que nós temos visto nas pesquisas e também o que a gente tem visto conhecendo Bolsonaro e os apoiadores dele. Depois, o Kassab fez uma entrevista para o antagonista. Disse o seguinte: é evidente que ninguém vai esperar Bolsonaro dar golpe. O presidente do PSD disse ao antagonista que seu partido deve rever posição sobre impeachment após atos de 7 de setembro. Ele falou o seguinte: se Bolsonaro subir o tom, e ele tem se manifestado, no caso contra a democracia, quase ultrapassou a linha, mas ainda não ultrapassou. E aí o pessoal do antagonista perguntou o que é ultrapassar a linha? Porque esse é o limite que o Kassab colocou. Vamos lá. Vamos aguardar as manifestações de amanhã. Se ele ultrapassar a linha do suportável do ponto de vista político e ficar claro que ele trabalha para dar o golpe, que vai partir para as ações e não estará mais somente nas manifestações, é evidente que ninguém vai esperar ele dar o golpe. Só que a gente sabe que o Bolsonaro não vai dar golpe nenhum. Pessoal, não caiam nessa. Porque não há clima para Bolsonaro dar golpe. Nem condições para isso. O capitalismo financeiro não permite que haja um golpe em uma nação relevante como o Brasil. Nós somos a 10ª economia do mundo. Se o Brasil der um golpe de Estado, ele abala toda a economia global. Toda a economia global. Não é somente um problema aqui. Então, o mundo financeiro não tem interesse em golpe do Brasil. Então, não está apoiando o golpe de Bolsonaro. Da mesma forma que não apoiou o golpe do Trump. Então, isso é um ponto. Outra questão. Aqui internamente, o capitalismo financeiro está muito bem obrigado com o Bolsonaro. Muito bem obrigado. Os bancos tiveram lucro recorde recentemente. Ah, mas e o manifesto da Febraban, coisa do tipo? Bom, a Febraban pediu para o Bolsonaro só acalmar, apaziguar o tom, parar de provocar tensão, porque a tensão que ele provoca acaba causando distorções no capitalismo, e o capitalismo precisa ter estabilidade para que ele possa continuar se movimentando, porque o capital em movimento é o que tem valor, dinheiro parado não tem valor. E o capital, ao se movimentar, ele cresce, e o capitalismo precisa sempre crescer e se multiplicar. Eu fiz uma aula introdutória sobre isso, está lá no conteúdo de membros. É uma aula de verdade, então veja lá, é apenas R$ 1,99 por mês, você vai ter acesso a esse tipo de conteúdo também. E há uma preocupação internacional, porque o mundo não entende como que funciona o Brasil, tanto que aquele pessoal da esquerda dos Estados Unidos se manifestou, falando, há um temor de golpe, porque as pessoas não entendem, isso causa distorção. E ninguém apoia isso. E nem Bolsonaro quer. Nem Bolsonaro quer, não há clima para que Bolsonaro possa dar um golpe. E vamos continuar aqui com o Kassab. Ele continuou. Vamos observar amanhã, caso fique constatado pela observação com análise política, que efetivamente há um trabalho do presidente para o golpe, seria um absurdo não trabalharmos pelo impeachment. Então assim, pessoal, o Kassab já deu a deixa aí. Eu vejo que isso é mais uma movimentação eleitoral por parte do Kassab. Eu penso que ele pode querer ter essa intenção, de fato, de consolidar Pacheco como candidato que pode vencer a presidência em 2022. Mas ele falou, vamos esperar a análise política. E o que eu espero de amanhã, eu já comentei com vocês, amanhã, pessoal, vai ser um grande movimento que inaugura a caminhada eleitoral de Bolsonaro para 2022. É exatamente isso que vai acontecer. Porque as lideranças do movimento, e não vai ser só em Brasília, vai ter manifestações em várias cidades, mas mesmo aquelas pessoas que estão organizando carreatas, passeatas, as viagens para Brasília ou para uma capital onde os atos irão ocorrer, todos eles têm potencial de saírem candidatos. Então amanhã é a consolidação dos pré-candidatos bolsonaristas para a eleição de 22. É isso que vai acontecer.
Todo bolsonarista que tem pretensão de disputar a eleição o ano que vem, seja para cargo no Legislativo Estadual ou Federal, tem que participar amanhã. Então vai ser uma grande celebração dos bolsonaristas e o início, o pontapé inicial para as eleições de 2022. Só isso. E eu falei para vocês, essa estratégia do Bolsonaro vai dar errado, porque ele alicerçar a candidatura dele em cima dessas pessoas é muito frágil, é muito fraco. Não vai dar certo. Mas deixa aqui nos comentários o que você interpretou dessa fala de Kassab. É sempre importante ter esse feedback de vocês, porque Kassab ele precisa aí quase que um intérprete para ser entendido. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.